Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula da Trilha 2, Movimento Sustentável, Módulo 3. E eu não estou aqui sozinha, vamos falar sobre a Química Verde, vou falar aqui sobre a Química Verde juntamente aqui com a professora Sabrina. Galerinha, a gente está trazendo essa temática para vocês, né? Ela não faz parte da nossa grade comum, mas ela é muito importante ser entendida. O conceito do que é a Química Verde, onde ela é aplicada e se a gente já tem ela no nosso dia a dia, né, professora Laísa? Isso mesmo, com certeza vocês vão ver aqui algumas práticas que já englobam a Química Verde no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É isso mesmo. Vamos lá no slide para a gente ver qual é o conceito da Química Verde? Bora lá? Então, galerinha, a Química Verde, de um modo geral, ela também é chamada de química sustentável, justamente porque ela traz, de fato, essa pegada da sustentabilidade. Ela é uma área da química e também da engenharia química que é dedicada ao desenvolvimento de produtos e processos que reduzam ao máximo a produção e o uso de substâncias perigosas. Olha aí, professora Laísa, o que isso implica, né? A gente reduzir ao máximo o uso de substâncias perigosas. Onde será que essas substâncias perigosas podem estar presentes no nosso dia a dia? Justamente, né? Quando a gente fala dessa redução, isso vai beneficiar, por exemplo, o nosso meio ambiente, o solo, né? Uma vez que a gente tenha, né, essa química verde empregada, por exemplo, aí nos biodegradáveis, nos Verdade. bioplásticos, tudo isso, gente, vai otimizar, né, esse processo aí. Um exemplo muito bom que hoje é muito utilizado e em alguns países já está regulamentado é o uso de catalisadores lá nos automóveis para reduzir, né, a liberação de gases que são muito poluentes para o meio ambiente. Então ali já usam materiais, alguns tipos de metais que fazem uma síntese dessas substâncias que seriam lançadas para o meio ambiente e reduzem ela para substâncias menos nocivas. Isso já é uma prática comum em muitos países, né? Como eu falei, aqui no Brasil também a gente já tem as situações de valorizar as indústrias que trabalham com esse tipo de síntese, né? De reduzir a liberação de substâncias tóxicas para o meio ambiente. E vale lembrar, pessoal, que a química verde, né, ela está intimamente ligada àqueles conceitos que nós já vimos em aulas anteriores, que são os pilares da sustentabilidade, que seria o quê? Vocês lembram dos 3 pilares da sustentabilidade? Vamos pensar aí um pouquinho? Então, vou dar lá o spoiler aqui, já vou responder aqui para vocês. Nós temos o pilar, né, que liga a economia, a economicidade, o lado social e o lado ambiental. Então, todos esses processos que têm essa função de reduzir, minimizar esses efeitos nocivos ao ambiente, ele está dentro dessa sustentabilidade, desses 3 pontos que eu acabei de citar aqui para vocês. E a Química Verde, ela não seria diferente. Ela trabalha também dentro desses 3 pilares da sustentabilidade e ela agrega alguns pilares da própria química por ser uma ciência que trabalha muito com reações. E querendo ou não, a gente acaba durante reações para produzir bens de consumo, também acaba produzindo subprodutos, que são substâncias consideradas tóxicas para o homem e para o meio ambiente. Mas para a gente falar um pouco mais e entender ainda melhor sobre a Química Verde, a gente tem mais conceito para trazer para vocês. Vamos lá no slide? Isso aí. É uma abordagem sustentável, aí vem aquela questão da gente estar reforçando, né, os pilares da sustentabilidade para a indústria química. Vamos lá. Que busca reduzir, olha aí, gente, reduzir ou até mesmo eliminar o uso de substâncias tóxicas e perigosas para o meio ambiente e para também a saúde humana, além de minimizar a geração de resíduos e promover o uso mais eficiente de recursos naturais e energia. E quando a gente fala de recursos naturais, nós temos que lembrar, galerinha, que tudo o que existe, até aquilo de mais tecnológico que nós temos hoje, produzido pela humanidade, tem como recurso de origem os nossos recursos naturais,
seja hídrico, seja do solo, seja da mata, das plantas. Todos os nossos recursos provêm do nosso planeta Terra. E um deles também é a energia. E aí a gente tem todas as questões que vocês conheceram lá no módulo 2, né? Sobre os tipos de fonte de energias, as energias que são renováveis e aquelas energias que não são, que são mais oriundas, né, do petróleo, né? Energias de combustíveis fósseis. Então a química verde, ela pega toda essa estrutura social, econômica e ambiental e busca minimizar a produção de mais resíduos que possam prejudicar o meio ambiente. Ah, professora, então a química verde ela busca corrigir o que já foi feito? Tem muitos estudos que buscam, sim, melhorar águas que estão poluídas, solos que estão poluídos, mas o ponto básico é produzir recursos que são úteis para o homem com a menor promoção possível de substâncias tóxicas para o meio ambiente. Então aí a gente entra nos objetivos da química verde, né, professora Laísa? Isso mesmo. Então vamos agora, né, ver aqui quais são os objetivos dessa química verde. Primeiro ponto, que é o quê? Minimizar geração de resíduos durante os processos químicos, que foi o que a professora Sabrina acabou de abordar, né? Quando ela fala dessa redução, né? Visando o quê? O meio ambiente, o homem, sempre aquele pilar da sustentabilidade. Quando a gente fala, só uma deixa aqui, né? Quando a gente fala de minimizar essa geração de resíduo, vale lembrar que ainda, né, ainda se está estudando muito mais esses processos para que, quem sabe, a gente possa nem minimizar, mas sim eliminar, né, essa geração de resíduos. É isso. Isso mesmo. E quando a gente fala aqui de processos químicos, aí você tem que ver, né, o tipo de indústria que está produzindo, qual o tipo de material. Hoje nós temos várias situações onde a gente está mais utilizando o que é reciclável, fazendo reuso de alguns materiais que antes eram simplesmente jogados no lixo, né? Então isso entra também dentro dos objetivos da química verde, né, que é a reutilização e a reciclagem de certos materiais. Quando a gente fala em minimizar também, entra na questão de fazer reações químicas que utilizem o menor número possível de substâncias nocivas, que possam produzir também, durante os processos das reações químicas, novas substâncias que sejam ruins para o meio ambiente. Segundo ponto é promover o uso de fontes sustentáveis de matéria-prima, né? Aquela questão da sustentabilidade. A gente pode até pensar na questão da própria energia eólica, né, oriunda dos ventos aí, que não deixa de ser, né, uma promoção de algo sustentável ao meio ambiente. E renovável, né? Que a gente também tem que buscar que o que é renovável deveria, né, de certo modo, ser mais viável. O que nós temos de implicância que dificulta são as tecnologias que possam fazer o uso mais viável dessas fontes sustentáveis, diminuindo o custo da sua produção. Hoje a gente bate muito na questão orçamentária, né, de alguns projetos. Isso mesmo. O terceiro ponto é criar produtos menos tóxicos e prejudiciais. O exemplo aí do shampoo biodegradável, Shampoo nós vegano, já estamos, né? O próprio shampoo vegano, que já são criações, mas como a professora Sabrina acabou de citar, ainda, né, em termos econômicos, ainda temos muito ainda a produzir, a pensar, a repensar, né, a questão do planejamento governamental para ajudar de repente essas empresas, ao incentivo, o próprio consumo, né, nosso. Exatamente. O consumo é vários. primordial, né? Você valorizar aquelas indústrias que já aboliram, por exemplo, o uso de plásticos, uso de canudos, que já estão trabalhando com embalagens recicladas, que não fazem teste em animais. Então, todas essas situações, elas vão ajudar ao mercado responder o que o nosso cliente está procurando. Porque o mercado ele funciona assim, gente. Quanto mais você consome determinado material, mais material daquele lá eles vão reproduzir. Quando as pessoas param de consumir certo tipo de matéria, certo tipo de produtos, o mercado também vai parar de produzir e vai passar a produzir aquilo que está mais em alta. Isso mesmo. Prosseguindo aqui, né, promover o uso mais eficiente de energia.
que é o que a gente citou ali, da questão da energia solar, energia eólica, seria essa promoção desse uso mais eficiente. Incentivar o uso de solventes menos tóxicos. Gente, aqui realmente, como eu falei, nós estamos falando da química verde. Muitas matérias-primas que são extraídas de plantas, a gente necessita a extração ser feita através de solventes, principalmente orgânicos. Porém, alguns desses solventes orgânicos, eles acabam sendo tóxicos para o homem e também para o meio ambiente. E aí, essa situação de incentivar o uso desses solventes, ou em menor quantidade, ou a substituição dele por outros produtos menos tóxicos, é um dos objetivos da química verde para minimizar a produção a replicação dessas substâncias no meio ambiente. Outro ponto aí é o ponto 6, criar catalisadores que reduzam a formação de subprodutos. Aqui os nossos alunos que já passaram pelo segundo ano vão lembrar que quando a gente está falando de catalisadores, nós estamos falando de substâncias que reduzem a velocidade das reações químicas. Então, quando eu reduzo a velocidade de reação química, eu reduzo também a quantidade de energia que eu vou precisar para que determinada reação ocorra. E ainda posso, a partir de alguns catalisadores, ter o controle do tipo de subprodutos que são criados. Mas qual é a questão aqui? Quando a gente fala de subprodutos, você tem que lembrar que nós estamos falando de reações químicas, onde nós temos o produto que é o objetivo da nossa reação, né? Que é aquele produto base, que é o que a gente quer, só que nem sempre, galerinha, quando a gente tem a reação química e obtém o nosso produto, ele vem sozinho, só aquele produto que é formado. Em muitas reações químicas, em muitas sínteses químicas, a gente acaba produzindo o que é dito como subprodutos, que são aqueles produtos que não eram o objetivo da nossa reação, porém, devido ao tipo de reagente que nós estamos utilizando, eles acabam sendo produzidos junto com o nosso produto. Então, o uso de catalisadores que diminua a produção desses subprodutos vai fazer com que a gente diminua a produção de substâncias que não era do interesse do homem de que elas fizessem parte ali da nossa reação. Então, esse ponto aí requer muito estudo, requer muito teste. Por isso que a química verde ela é muito estudada dentro da engenharia química. E quando a gente vem para a química licenciatura, a gente faz o quê? A gente trabalha os pilares, os objetivos e os conceitos no geral. Né? Eu não posso trazer para vocês, a síntese que a gente vai utilizar para obter tal produto é essa. Porque isso aí, quem está fazendo, quem está testando, é o engenheiro químico. Mas esse objetivo, ele é muito importante de ser alcançado dentro de diversas reações químicas que são feitas todos os dias na indústria, na siderúrgica, na área da farmácia, na área da medicina. São muito importantes para a gente não ter produtos indesejáveis sendo produzidos junto com o que nós queremos. Tranquilo? Então vamos continuar, que a gente ainda tem mais objetivos da Química Verde para conhecer. Vamos lá? Continuando aqui na telinha, vamos agora para o ponto 7, que é desenvolver processos químicos mais seguros para trabalhadores e ambiente, que é justamente o quê? Visando esse lado social e ambiental, que é esses processos, né, que já estão acontecendo, né, de pouquinho em pouquinho, que eu falo assim que é passos de formiga, mas estão acontecendo. E o 8º ponto é promover a conscientização sobre práticas sustentáveis, que, por exemplo, aqui essa aula já é uma promoção aqui dessa conscientização sobre essas práticas sustentáveis. Isso mesmo. E aí, para você não pensar que a química verde é algo que está tão longe, que ainda não é aplicada, a professora Laísa e eu, nós separamos alguns exemplos de onde já existe essa prática, né? E que faz parte do dia a dia de algumas pessoas. Então, um dos primeiros exemplos é o uso do biodiesel. A gente conhece o diesel, né? Que é um combustível fóssil. E aí, nós temos o quê? A partir do estudo,
né, do avanço tecnológico, nós temos a produção do biodiesel, que ele é desenvolvido utilizando fontes renováveis, como o etanol, que a gente pode produzir através da cana-de-açúcar, né? E nós temos também aí o nosso biodiesel, que é produzido a partir de vegetais, óleos vegetais e gorduras animais. Nesse ponto aqui, o biodiesel ele vai ser um éster. Lembram lá das reações orgânicas, das funções orgânicas? O biodiesel ele é um triéster, por isso que ele é obtido a partir da reação que nós vamos ter de óleos vegetais e gordura animal. Mas qual é o ponto aqui? Ele é bom? Ele é bom. Mas a situação que não permite que o biodiesel seja usado em grande escala é porque eu vou precisar de grandes plantações de vegetais ou de grande quantidade de gordura animal para poder produzir, digamos, em escala mundial, para atender todo o planeta, né? Aí fica um ponto a se pensar, né? Fica um Será ponto a se que é uma pensar. desvantagem? Nesse ponto aqui do biodiesel, o que vocês têm que entender? Ele libera bem menos poluentes para o meio ambiente. Porém, eu tenho ele como vantagem porque, assim como a cana-de-açúcar que produz o etanol, que é feito ali de alguns reuso, até mesmo do próprio bagaço da cana, o biodiesel, em muitas situações, ele também é produzido como reuso de restos, né? De restos animais. Em algumas situações, ele é feito a partir de mamonas, a partir de girassol, né? Óleo de girassol. E aí, o que acontece? Você tem que ter uma grande plantação desse tipo de matéria-prima para poder produzir uma grande quantidade de biodiesel. Ainda assim, ele é muito vantajoso no termo de liberação de gases para o meio ambiente. A gente trouxe outro exemplo também, que vai ser um tema que a gente vai trabalhar bastante, né, professora? Isso aí, que é a produção de plásticos biodegradáveis, como os feitos a partir do amido de milho, cana-de-açúcar, em substituição aos plásticos convencionais derivados do petróleo. Quando a gente fala de biodegradável, é interessante sempre enfatizar, pessoal, que seriam os plásticos que têm como componente... Opa, vou aqui para a telinha aqui, para vocês me verem que quando a gente fala de biodegradável, é interessante lembrar que são plásticos que se decompõem com uma maior facilidade, biodegradável no ambiente. Lembra dos decompositores, fungos e bactérias que fazem essa ciclagem do ambiente justamente? Eles vão, podemos dizer assim, que eles vão se alimentar desses compostos, desses plásticos que a gente chama de biodegradável. Então, vai ser muito mais vantajoso para aquele ambiente, uma vez que vai acontecer essa ciclagem muito mais rápida. Não dá muito spoiler das aulas que vão acontecer, não, professora. A gente vai trabalhar bastante sobre os biodegradáveis, sobre degradação na nossa próxima aula. Então, já vai pegando aí, já vai montando os conceitos que nós vamos precisar, até mesmo porque tem algumas atividades para serem feitas. Sim. Agora, outro ponto muito importante da gente entender da importância dessa substituição do plástico convencional pelo biodegradável é o fato de que muitos objetos, não estou falando só de sacola não, tá, gente? Estou falando de todo tipo de material plástico, eles podem estar liberando para a gente substâncias tóxicas, nocivas. Então, uma coisa que a gente sempre faz é observar o tipo de material que você está utilizando. Eu não sei se a senhora sabe, professora, mas tem plástico que não pode ter contato com alimentos. Então, às vezes, você compra naquela lojinha um plástico barato, bonitinho, e aí você pensa, eu vou guardar carne, vou guardar verduras, vou guardar um monte de coisinhas dentro da minha geladeira nesse plástico. Tem que observar a numeração dele para saber se aquele material pode ser utilizado para guardar alimentos ou ainda se ele pode ser utilizado para ir ao micro-ondas, que é outro ponto muito importante, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque são materiais derivados do petróleo. E esses materiais, querendo ou não, principalmente quando aquecidos, eles podem sim estar levando para você substâncias nocivas, cancerígenas, que a longo prazo pode trazer consequências para a sua saúde. Isso mesmo. Continuando então na nossa telinha, vamos ver o terceiro ponto, que aborda o desenvolvimento de processos catalíticos
mais eficientes que reduzam a quantidade de reagentes necessários e minimizam a formação de subprodutos indesejados. Galerinha, vamos lá no slide para a gente ver alguns exemplos, para a gente falar um pouquinho desse terceiro exemplo da aplicação da química verde? Vamos lá na lousa? Então, galerinha, como a professora Laísa falou, o terceiro exemplo, e ele é muito dentro da química, porque é justamente isso. O que acontece quando a gente está fazendo processos catalíticos? Nós estamos fazendo catalisação, nós estamos ali fazendo produção e também eliminação de algumas substâncias. A química, por natureza, como ela mexe com diversos tipos de materiais, pode ser que em alguns processos ela acabe criando substâncias nocivas. Então, quando a gente começa a estudar maneiras de realizar reações químicas que diminuam essa quantidade de substâncias que são produzidas, a gente vai diminuindo o impacto que elas vão causar também. Então, qual é o essencial? Que a de reagentes nocivos e de reagentes de um modo geral seja menor. Então, eu preciso aqui ter mais o quê? Eficiência nas nossas reações químicas. Produzir a maior quantidade de produtos que eu preciso, utilizando a menor quantidade de reagentes possíveis. E aí tenho esse ponto de diminuir a formação de subprodutos, né? Como a gente já falou aqui. E o quarto exemplo é a síntese de produtos farmacêuticos por vias mais limpas e também mais eficientes. A gente sabe que a indústria farmacêutica ela é uma indústria muito grande, né? Ela, querendo ou não, a gente tem aí muitas pessoas no mundo que estão em tratamentos, outros que passam por algum tipo de doença, e aí nós temos que recorrer a medicamentos manipulados e medicamentos também farmacêuticos ali das grandes indústrias. Então, a síntese de você produzir essa medicação com a menor contaminação de água, de solo, é também um exemplo. Hoje a farmácia, de um modo geral, ela já trabalha diminuindo o uso de solventes tóxicos e também visando aumentar o rendimento das reações. E agora, o próximo exemplo é um exemplo bem interessante, porque a gente vai falar de nanodefensivos. Só que para falar de nanodefensivos, a gente precisa lembrar do que são os defensivos, né? Que são aqueles produtos químicos, produtos físicos e até biológicos que a gente utiliza para eliminar o máximo do que a gente chama de pragas, né, nas nossas plantações, né? Que são seres vivos nocivos, que são nocivos não só para as plantações, mas para o homem e também para alguns animais. Então, o que acontece? Normalmente, nessa situação, a gente utiliza, né, dentro das plantações, agrotóxicos, pesticidas, germicidas e vários outros produtos. Só que qual é o ponto desses produtos, né, professora? Eles fazem bem por um lado, mas por outro, eles acabam contaminando alguns animais, solos, a água. Dizemina, por exemplo, aqui já Pegando aqui o gancho da biologia, as cadeias ecológicas, né? Uma vez que de repente vai estar dizimando uma espécie, então por aí vai, né? Não é só, óbvio, né? Não é só a cadeia ecológica, é tudo, né? Todo o ambiente, né? Uma vez que a gente dizimina, por exemplo, um determinado tipo de espécie, todo o ambiente ele sofre ali, porque um depende do equilíbrio, outro. né? Aí vem a questão do desequilíbrio ambiental. Então, dentro da química verde, existe um estudo para o uso de nanodefensivos. O que acontece? Essas substâncias que a gente usa nos defensivos convencionais, como os agrotóxicos, são substâncias grandes. Ou seja, eles deixam resquícios no solo, nas plantas e nos animais que têm contato com esse material. Por quê? Porque o tamanho das partículas, de um modo geral, ela faz com que elas não sejam totalmente absorvidas. Como ela não é totalmente absorvida, eu preciso usar uma quantidade um pouquinho maior para ter uma eficiência melhor em determinada plantação ou até mesmo em criações de animais para minimizar aquelas pragas que a gente já conhece. E aí, o que acontece?
Quando a gente fala de nanodefensivos, eu estou falando de partículas, bem menores, professora. Quando eu tenho partículas menores, e vocês sabem lá pelas reações, lembram lá a superfície de contato? Quanto maior a superfície de contato numa reação, mais rápida e eficiente ela é. Então, quanto menor o defensor, né, a nossa partícula, mais absorvida ela é, só que essa absorção é um pouco mais lenta. Então, eu tenho uma maior eficiência no uso de nanopartículas. Então, assim, a ciência, à medida com que ela vai evoluindo, muita gente critica pensando assim, mas só quer dinheiro, só quer dinheiro. Lógico, o dinheiro é importante, nós estamos falando de um dos pilares que também é a economia. Mas aí tem a situação do avanço tecnológico que visa melhorar a qualidade de vida dos seres humanos. E aí a gente tem esse uso dos nanos defensivos. Vamos lá para a gente falar no slide, ver como é que tá bonitinho? A gente tem até umas partículas lá, umas imagens para vocês observarem como é que seria esses nanos defensivos. Bora lá no slide? Isso aí, os nanos defensivos, né, eles são nanopartículas de óxidos metálicos, como o cobre, o zinco e o manganês, que também são usados como nutrientes pelas plantas e podem reduzir a infestação de pragas e atuar no metabolismo vegetal. Então, é um aliado para o metabolismo vegetal quando a gente tem o quê? Essa redução da infestação de pragas, né? Então, a nanopartícula, né, ela veio ainda mais para ajudar, para promover, né, esse desenvolvimento melhor da planta. Nanopartículas de sério, olha aí, sério, metal que pode ser utilizado no tratamento de sementes, já foram utilizadas, por exemplo, no tomateiro. É um outro exemplo, né, que a gente tem. Pois é, e aqui o que acontece? Como essas partículas elas são muito pequenas, a gente tem uma melhor absorção dela. Essa é a principal diferença entre os defensivos convencionais que são utilizados para os nanodefensivos, né? Como a gente já viu, eles podem ser nocivos aos animais, só que aqui, o que acontece? Como eu falei, né? A diferença é que aqui a gente tem uma redução da quantidade necessária que a gente vai utilizar desse defensivo. Então, em vez de usar uma grande quantidade que vai deixar resíduos nos solos, nas águas e nos animais, a gente vai utilizar uma quantidade menor que vai ter uma maior eficiência porque a sua absorção vai ser maior. Então, aqui, professor, então eu vou utilizar agrotóxico nano? Aqui não, aqui a gente vai estar trabalhando com nanosuplementos, digamos assim, porque eu vou favorecer um melhor metabolismo, por exemplo, de um vegetal. Se ele tem um melhor metabolismo, ele também vai ter uma melhor defesa contra as pragas. Aqui a gente tem um exemplo também, que é os nanocristais, que são obtidos a partir da cana-de-açúcar. Para trabalhar só com nanocristais? Não. Você vai ter a sua plantação da cana, vai fazer o uso dela normalmente, extrair o caldo do jeito que você faz para a sua utilização e a partir da palha da cana-de-açúcar in natura, você vai extrair dela microfibras que vão ser tratados e vou, a partir dela, obter um nanocristal. E essa aplicação dessa química nesse setor agrícola, né, a química verde na agricultura, ela está visando justamente isso, a reutilização da matéria orgânica. Aquilo que viraria lixo ou somente seria descartado, pode ser reutilizado, né, como o bagaço da cana-de-açúcar e também a palha do trigo, para produzir o que nós chamamos de nanocristais, que servem como aditivos, melhorando as propriedades dos materiais que são utilizados nas embalagens e filmes, por exemplo. Então, ali, a gente extraiu da agricultura um material que pode ser utilizado para produzir embalagens que a gente pode chamar como embalagens sustentáveis. Isso mesmo. Outro exemplo que está em alta é o NAC.
Vocês já devem ter ouvido, né, falar do acetilcisteína. Eu já tomei muitas vezes aí quando eu tive as crises respiratórias, né? Muito comum, né? Quando a gente vai no posto, o médico passar, quando a gente tá com aquela crise, né? É De verdade. tosse. Mas e como é que funcionaria dentro da química verde, professora? O acetil, gente, ele tá ali para ajudar o nosso metabolismo, a nossa defesa contra agentes externos. Então, ele, dentro da química verde, a partir de grandes estudos, não nasceu da noite para o dia, ele é uma tendência, né? Ele é um uso que vem sendo feito a partir dos aminoácidos que são utilizados no tratamento das nossas doenças, como a professora Laísa falou, ó, respiratórias. O que acontece aqui quando a gente está utilizando o NAC na agricultura? Ele vai fazer o que a gente estava falando, melhorar a defesa das plantas contra doenças bacterianas. Porque as doenças respiratórias, galerinha, boa parte delas são bacterianas, né? Tem muito a ver com a baixa imunidade do ser humano. O NAC, né, o N-acetilcisteína, ele vem ajudar você melhorar esse condicionamento aqui da defesa do teu sistema respiratório. Por isso que na agricultura ele vem sendo utilizado para também melhorar a defesa das plantas contra doenças bacterianas. Bom, a gente falou bastante sobre exemplos da química verde, a gente viu alguns exemplos de como ela deveria ser utilizada e como ela vem sendo utilizada, mas faltou o principal até o momento, que são os pilares da química verde. E, gente, são 12 pilares que nós temos dentro da química verde. Vamos lá ver então. Vamos começar aqui com os princípios. Primeiro pilar, prevenção de resíduos, né? A química verde ela tem esse objetivo, prevenir para não remediar, né? Lembrando, prevenir a formação de resíduos em vez de tratá-los ou eliminá-los após a sua formação. Como a gente faz? O que acontece aqui? Professora, como é que vai prevenir? Normalmente você, numa folha de caderno, no papel ou no computador, você vai simular a reação química que vai ocorrer, né, de síntese de um orgânico ou coisa do tipo. E você, a partir dos seus conhecimentos, né, o químico, a partir do conhecimento dele da química, ele vai poder prever quais são os produtos que vão ser formados daquela reação e as suas quantidades. Então, a partir do momento que existe essa previsão, a gente já começa a remediar logo de imediato para minimizar a produção desses resíduos nocivos. Segundo ponto, economia atômica, que seria o quê? Maximizar a incorporação de todos os materiais utilizados no processo final do produto. Maximização. Aqui, quando a gente fala de economia atômica, é justamente o que você está pensando. Economizar a quantidade de átomos que nós vamos precisar, a quantidade de reagentes que nós vamos precisar para realizar a nossa reação química. Isso mesmo. Terceiro ponto, síntese de produtos químicos mais seguros, né? Síntese e produção de produtos mais seguros. Então, minimizar a formação de substâncias com toxicidade para humanos e também para o meio ambiente. E aí a gente pode ter como exemplo os catalisadores dos automóveis, que já têm como intuito minimizar a formação de substâncias nocivas. Justamente. Prosseguindo aqui, ponto 4, design de produtos menos tóxicos. Que seria o quê, pessoal? Projetar produtos químicos para serem eficazes, mas com pouco ou nenhum impacto na saúde humana e no meio ambiente. É um dos nossos princípios. Próximo princípio, solventes e auxiliares mais seguros. A seleção de solventes e outros auxiliares devem ser minimizada ou eliminada sempre que possível. Gente, quando nós estamos falando solventes, pense o seguinte: normalmente a gente precisa extrair algumas substâncias de outras. E aí a gente entra num ponto chamado solubilidade. Nem todas as substâncias são solúveis em água. E às vezes a gente precisa fazer uso de solventes orgânicos, como benzeno. E aí, o benzeno ele é o quê? Ele é um solvente orgânico, porém ele é tóxico. E aí esse ponto visa da gente eliminar ou usar o mínimo possível desses solventes para a segurança do químico e para a segurança do meio ambiente.
Sexto ponto, energia eficiente. Os processos devem ser conduzidos de forma a minimizar o consumo de energia e materiais. Mais outro ponto aí. Sétimo ponto, matérias-primas renováveis, né? Devem ser preferidas a recursos não renováveis sempre que possível. Sempre a gente buscar o quê? O que é renovável, o que é viável, né? O meio ambiente. Porque a gente tem que lembrar que o que não é renovável uma hora vai acabar. E o custo dele também pode ser um pouco mais elevado devido à sua escassez. Justamente. Oitavo ponto, redução de derivados. Derivados desnecessários devem ser o quê? Evitados sempre que possível. Mais um ponto aí, o nono ponto, a catálise é preferível a reagentes estequiométricos. É preferível a reagentes estequiométricos. Décimo ponto, design para degradação. Os produtos devem ser projetados para degradar, olha aí, gente, mais uma vez pensando, visando o meio ambiente, degradar após o fim de sua função, a fim de evitar a acumulação no meio ambiente. Então, a gente tem que pensar, tem que ter essa regra aí, com esse intuito, né, de não se acumular no meio ambiente, como a gente vê imagens aí, são até tristes, né, quando a gente vê aqueles mares cheios de lixo ali, que não se degrada, animais aquelas morrendo, garrafas, né? Animais morrendo, é triste, mas vamos lá. E o 11º ponto aqui, vou colocar aqui um. Eu já estava com fome e eu já engoli nessa parte. Eu já ia. Então, análise em tempo real para prevenção da poluição. Métodos analíticos em tempo real, olha aí, devem ser desenvolvidos para permitir o monitoramento em tempo real e controle do processo antes que a poluição seja formada, que é justamente a prevenção através desses métodos analíticos, né? Seja um drone para avaliar ali, de repente, um campo, uma área, todos esses métodos justamente para quê? Para prevenção aos danos, né, ao ambiente. E o 12º ponto, prevenção de acidentes. As substâncias e os métodos de síntese mais seguros possíveis devem ser utilizados para minimizar os riscos de acidentes químicos. E a gente teve muitos acidentes, como, por exemplo, às vezes, aqueles navios petroleiros que acabam naufragando, poluem o ambiente, acidente com usinas nucleares que acabam deixando dejetos radioativos, e até mesmo na medicina, né, tem um cuidado grande com substâncias que também são radioativas na hora de fazer alguns exames de imagem. E aí, para a gente finalizar, a gente trouxe os pontos da importância e das vantagens da química verde. Lógico que a gente vai trazer as desvantagens também. A química verde é importante porque temos vantagens sobre os métodos convencionais que produzem muitos poluentes, né? Eles são mais poluentes e também mais tóxicos. Ela usa matérias-primas e energias de forma mais eficiente, né? Evitando desperdícios, ajudando a conservar os nossos recursos naturais e também a reduzir os custos. Isso é essencial para a saúde das pessoas e para minimizar os impactos nos ecossistemas. A química verde pode estimular a inovação e a competitividade. A partir do momento que a sociedade começar a consumir produtos renováveis, produtos que são fabricados no ambiente, a indústria, de modo geral, ela vai ter que se renovar para fornecer mais desses produtos. Então, aqui nós também temos a situação de que ela visa o cumprimento de regulamentações ambientais, né, mais rigorosas. Ela também melhora a imagem corporativa da indústria, ela fica mais bem vista quando ela trabalha com a química verde, atraindo consumidores e também investidores preocupados com a responsabilidade ambiental. E, de um modo geral, a gente trouxe aqui as vantagens e desvantagens. As vantagens, vamos começar por elas. Nós temos a redução de resíduos e poluição, temos o uso mais eficiente de recursos e também a conscientização, desenvolvimento de produtos mais seguros, estímulo à inovação e à competitividade, cumprimento de regulações ambientais, melhoria da imagem corporativa, contribuição para o desenvolvimento sustentável e redução do impacto das mudanças climáticas, que é algo que está em alta. E agora, as desvantagens, né? Vamos lá, eu vou fazer a leitura e a professora Sabrina vai fazendo, né, a explicação aqui para vocês. Desvantagens.
Custos iniciais mais altos, né? Porque a gente precisa de uma equipe qualificada e de materiais específicos para fazer a produção desses resíduos menos poluentes e mais eficientes. Aí vem mais outro ponto aqui, a complexidade técnica, que é o que ela acabou de citar, que tem justamente a ver com essa qualificação de pessoas, né, com esse gabarito aí, de pensar, né, nessa questão do uso eficiente dos recursos. Então, seria uma desvantagem até o momento. Limitações de desempenho. Alguns materiais que são feitos a partir de produtos renováveis ou biodegradáveis, eles às vezes não conseguem competir com o desempenho dos produtos convencionais. E aí isso é uma desvantagem. Outro ponto aí é a compatibilidade com a legislação. A gente precisa ainda de uma legislação mais forte. As políticas públicas precisam ser renovadas. Transição gradual. Esse é outro ponto, porque leva tempo. A gente não consegue fazer uma transição instantânea, até porque precisa da aceitação da população, da indústria de um modo geral. A aceitação do mercado, que é justamente que essa consciência ambiental, né? Essa conscientização, né, que tem que ter para quê? Para que esses produtos venham com vantagem. Aí sim, né, através das políticas públicas, dos incentivos, eu penso que a gente consiga, né, o que seria agora uma desvantagem, quem sabe futuramente virá, né, tá dentro das vantagens aí. E o outro ponto aqui é a falta de padronização e certificação. É como se cada indústria estivesse fazendo do seu jeito, né? E aí acaba que alguns produtos não são padronizados, como a gente já conhece dos convencionais. E isso causa um certo desconforto no consumidor. Existe também essa questão da falta de certificação, porque às vezes a pessoa rotula o produto como renovável, isso ou aquilo, mas quem é que garante? Quem é que está verificando? Quem é que está... Qual é o órgão, né? Em relação a isso. Então, galerinha, sobre a química verde, a gente trouxe para vocês todas essas abordagens e agora chegou o momento da sua vez. O que a gente quer sobre essa parte da sua vez? Isso aí, vamos lá, gente. Promoção de um debate. Então, vocês vão estar montando aí em sala de aula 2 subgrupos, um a favor e um contra, juntamente, né, com a presença do professor presencial, que é muito importante nessa hora, para estar definindo quem vai ficar a favor, quem vai ficar contra. Então, o grupo a favor vai ser o quê? Os defensores das embalagens biodegradáveis e os biocombustíveis. Então, é importante o grupo a favor fazer uma pesquisa aí de campo, um levantamento sobre as embalagens biodegradáveis e os biocombustíveis. Já o pessoal que vai ficar contra, né, a equipe que é contra, vão ser os críticos das embalagens biodegradáveis e biocombustíveis, justamente para a gente fazer essa promoção, né, desse debate aí. Então, os conhecimentos, eles são diversificados, que podem ser abordados, né? O que vocês vão pensar? Vem aí, especialistas em meio ambiente, economistas, representantes da indústria de embalagens e os consumidores. Detalhamento do objetivo dessa atividade, gente, é explorar e comparar os benefícios, desafios e a viabilidade da implementação das embalagens biodegradáveis. É isso aí que vocês vão estar pesquisando, é o foco de pesquisa de vocês, e biocombustíveis, considerando os impactos ambientais, econômicos e sociais. Lembra dos 3 pilares que envolvem o quê, professora? A sustentabilidade. Sempre vocês vão estar pesquisando e vão estar avaliando o que realmente está dentro da sustentabilidade. Com base nessa pesquisa apresentada, nos vídeos, vamos estar passando também 2 vídeos aí para vocês estarem analisando, e em cima desses vídeos, né, a gente está promovendo esse debate em sala de aula com vocês. Então, quais são os vídeos, professoras? Pesquisadores brasileiros criam embalagem 100% biodegradável e o que são os biocombustíveis, que vão ser, gente, é um norte para vocês estarem desenvolvendo essa participação do debate aí. Prosseguindo, né, vocês vão assistir a esses 2 vídeos aí, que já citei aqui, né, anteriormente, e é isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham aprendido os conceitos e que seja bastante relevante na conscientização ambiental de vocês, nossos alunos. No mais, professor presencial,
a estrutura do debate e algumas questões norteadoras vão ser enviadas, já foram enviadas para vocês, junto com o plano. Aí lá vai ter algumas questões que vocês podem estar perguntando para os alunos para estimular o debate, para quem quiser, quem ficou do grupo da defesa fazer sua defesa e quem ficou do grupo da crítica fazer a sua crítica. E só um ponto aqui, caso tenha um único aluno que tenha, né, em sala escolhido a trilha 2, né, o movimento sustentável, aí esse aluno ele tem a decisão de ser contra ou a favor. Aí cabe você, professor presidencial, orientar e nortear esse aluno. Isso mesmo. E no mais, a gente fica por aqui e a gente vai se ver em outras aulas, continuando esse movimento sustentável que não pode parar. Isso aí, até mais!